dia, querido aluno. Hoje nós vamos retomar a questão do texto dissertativo argumentativo, tão importante para as nossas redações de vestibular e exame nacional do ensino médio. Muito bem. O que nós temos como objetivo ao escrevermos um texto dissertativo argumentativo? Nós temos ali como objetivo expor, argumentar ou até mesmo desenvolver um tema ali que está proposto para nós, analisando ele de uma forma muito bem, determinando ali o seu ponto de vista, fundamentando ele com argumentos que sejam convincentes, não é mesmo? Para essas nossas posições. E, portanto, dissertar é tratar no desenvolvimento um assunto. É discorrer sobre um ponto de vista, opinando, ou até mesmo persuadindo, captando esse leitor para nossa ideia. Dissertar é um ato que desenvolvemos todos os dias, quando nós procuramos as justificativas para a elevação de preços no mercado, para o aumento da violência, até mesmo para causas do desemprego, ou então quando estamos preocupados com os descasos da Amazônia, doenças que estão vindo por aí, guerras, natureza, poluição, desmatamento, aquecimento global e tantos assuntos que vemos dia a dia. Defendemos nossos pontos de vista em relação, geralmente, à nossa liberdade, à música, aborto, minorias, injustiças sociais, avanço da tecnologia, há tantos assuntos na área da saúde, Nós estamos sempre buscando o quê? Justificativas. Em suma, a dissertação, ela implica em discussão de ideias, argumentação do nosso ponto de vista diante de assuntos tão vistos aí em telejornais, revistas ou até mesmo em casa com a nossa própria família. O raciocínio organizado do nosso pensamento é o momento em que a gente está aí organizando o nosso ponto de vista, quando nós começamos a selecionar aí as ideias e raciocinar e relacionar e comparar com tantas outras que existem ao nosso redor. É o momento que nós vamos descobrindo soluções e apontando soluções nos nossos discursos. Dissertação significa refletir sobre o mundo que nos cerca. O texto dissertativo é aquele que expressa uma tese, um ponto de vista sobre determinado assunto apoiado em dados, fatos, exemplos, fundamentações, enfim, argumentos que vão comprovar a minha tese. A estrutura desse texto dissertativo é bem simples, no entanto, extremamente organizada e pautada, a quem vai corrigir. É o momento que você deve colocar ali os maiores problemas, que não podem estar sendo agora, no momento da dissertação lá no vestibular, serem realizados. Você, no momento que está realizando o texto no vestibular, você não pode expor as suas ideias de forma desordenada. E isso vai lhe prejudicar imensamente. Você não poderá ali faltar com a tua linha de raciocínio, com aquilo que você está entendendo. Se você pular, se você falhar na sua linha de raciocínio, você vai estar caindo num ponto muito analisado e dado ali, vantagens aos escritores, que é a questão da coerência. E também você não pode, de forma nenhuma, manter aí relações com ideias fora do texto, que não estejam no texto. Sabe quando você quer fazer alguma coisa que você acha que escreveu e não escreveu? Ah, não, mas é que eu quis. As suas relações, as suas comparações, elas precisam estar ali apontadas de forma muito simples ou de uma forma bem elaborada dentro do seu texto, tá bom? Quando isso foge, está tão extralinguístico que não se encontra fora do texto, está só no seu pensamento, isso mostra uma desordem, uma incoerência, uma falta de coesão. Por quê? Porque faltou palavras para tentar amarrar essas ideias, conectores, conjunções, preposições, sinônimos, tantos elementos que agregam a significação do seu pensamento. E se você não está provando nada, esse é um outro problema. Você precisa sim provar o seu ponto de vista. O texto dissertativo ele se organiza em 3 partes e você já sabe, vamos retomar? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é a apresentação da sua tese. O desenvolvimento é a apresentação de argumentos que vão sustentar essa sua ideia. Até onde ela se sustenta, até onde você consegue defender ela. E a conclusão é a apresentação de um resumo da ideia principal, nas dissertações mais convencionais, e na dissertação do nosso Exame Nacional do Ensino Médio, é uma sugestão ou resolução para o problema. A introdução, normalmente, ela apresenta a ideia central a ser discutida de modo que o leitor saiba de que o texto vai tratar. Então, é uma apresentação, veja, mas cuida
com apresentações muito infantis do tipo, bom, hoje eu vou falar. Não, seu texto tem que estar num nível muito bem organizado, né? Você já pode começar com um substantivo que vai dar muito maior clareza para esse assunto. Se você está falando ali sobre a questão da fome, já começa, né? A fome em nosso mundo hoje tem sido tratada talvez como um dos aspectos mais políticos. Você começa já introduzindo o assunto, porque é isso que o leitor quer. O leitor quer diretamente o tema que está sendo abordado ali na sua proposta de intervenção e já quer ler a sua tese, já quer ver em que posição você se encontra diante desse assunto tão vasto e que recorte que você vai apresentar para ele agora. Certo? Transmitir a mensagem de modo que fique clara e objetiva para o leitor. O desenvolvimento é a parte encarregada pelo desdobramento da ideia central. Você vai desdobrando ela. É um momento de você progredir na sua ideia e ir comprovando o ponto de vista, né, que está contido na introdução. Veja, uma coisa não tem relação com a outra. Pode haver mais de um parágrafo. O ideal é 2, visto que a quantidade de linhas disponíveis é apenas ali 30 no exame nacional. Em outras dissertações também, por menor que seja a linha, o tamanho, né, da folha, vai dar em torno de 4, no máximo 5 parágrafos. O desenvolvimento é a parte que se discorre sobre o assunto, né? Então se utiliza o quê? Argumentos como fatos, exemplos, raciocínio lógico. Fatos e argumentos que fazem com que o conteúdo da sua tese seja plenamente desenvolvido e levado a uma conclusão. Veja o sentido da progressão que deve aparecer. Na sua conclusão, é o momento da síntese das ideias. É o apontamento da solução para as questões abordadas no desenvolvimento. É o acabamento da redação. É a parte que amarra o texto. Não deve ser iniciada abruptamente, como também não pode ser acabada do nada, né? De súbito. Pode funcionar de 3 maneiras. Retomada da ideia central, a fim de confirmá-la, né, o resumo das ideias principais apresentadas e discutidas, a sugestão de soluções para a resolução das problemáticas abordadas, certo? Logo, a linguagem nesse tipo de texto é denotativa. O que quer dizer denotativa? Preocupada com a informação. Deve ser uma linguagem impessoal, objetiva, o emprego de forma culta e formal da língua padrão. Essa é a argumentação. Agora, que nós precisamos ir discorrendo nos nossos textos dissertativos, né? Uma linguagem bem objetiva. E, claro, nesse momento deve-se ter a preocupação em persuadir o leitor, em transmitir informações que se pretenda como conhecimentos verdadeiros, né? Conhecimentos verdadeiros, e dessa forma vai se tornando mais convincente para esse leitor. E diante do tema, o autor deve se posicionar acerca do assunto através de seus argumentos, né? E demonstrar ali o conhecimento que ele possui, certo? Com clareza, domínio da linguagem, seleção de conteúdos, isso é muito importante. A partir do momento que você vai ali organizando as ideias antes de escrever, né? Um apontamento das palavras, do campo semântico que você está utilizando, das ideias que você selecionou, e aí você vai partir, então, para a escrita.